pelo Vasco da Gama, é a minha maior paixão. Eu acho que aquela música do Vasco, de todos os amores que eu tive, és o mais antigo. O Vasco é minha vida, minha história, meu primeiro amigo. Quem não me conhece me pergunta por que eu te segui, porque eu te amo, eu levo a Cruz Malta no meu peito desde que eu nasci. Talvez seja o hino da minha vida. É literalmente meu primeiro amigo. Essa questão de pai, mãe, não conta, né? Isso é eterno, mas minha primeira paixão na minha vida foi o Vasco. O futebol chegou na minha vida muito cedo. Eu tentei ser jogador de futebol, levei minha carreira até 2012. Meu último clube foi o América aqui do Rio. E aí quando eu vi que o negócio estava meio assim, eu falei, bom, tô fazendo faculdade, curso de inglês, jogando futebol tá muito puxado. Era meu último ano de júnior, eu falei, pô mãe, deixa eu trancar a faculdade e o curso e me dedicar à minha carreira, porque ou estoura a minha idade e me profissionalizo, ou não vai dar pra mim jogar mais. Aí eu tinha um histórico muito ruim de adolescente, que tudo que eu começava eu parava. Curso de inglês, de repente eu parava. Curso de informática eu parava, medo da minha mãe. Eu vou deixar ele trancar, de repente ele não vira jogador, não volta à faculdade, não faz nenhuma coisa nem outra. E a minha mãe foi bem dura comigo, cara, te apoio em tudo que você quer fazer na sua vida, mas a faculdade você não vai trancar não. Se vira aí, vai fazer teu curso, ainda fazer musculação a parte fora do clube. E aí eu falei, cara, então passei um Réveillon reflexivo, eu já namorava desde meus 14 pros 15, tô com 29 agora e a mesma namorada é minha esposa. Sério? Vai fazer 14 anos juntos Que já. maneiro! E eu falei, cara, já tô ficando pedindo dinheiro pra pai e mãe, é chatão pra sair, dar uma voltinha. Falei, quer saber, meu pai tem empresa, tomei a decisão sem comunicar a ninguém. Nem voltei no clube, larguei chuteira, tudo lá, falei, larguei o futebol. Tinha um ano de junho ainda, mas larguei. Aí tava fazendo faculdade de Ciências Contábeis, que eu odeio, e até explico o contexto pra galera, de repente, aqui. Minha vida inteira eu quis ser atleta. Joguei na Bayer, joguei no América, e se eu não penso outra coisa, eu não sei isso. Eu não tinha plano B, era ser jogador e ponto. E meu pai tinha empresa, então minha mãe falou, cara, faz alguma coisa no lado administrativo, que se der ruim, de repente você já trabalha com seu pai. Eu ia fazer ADM, meu padrasto, de casa até a faculdade, ele me encheu no saco. Quem se forma em ADM não se forma em nada, quem se forma em ADM não se forma em nada. Faz contabilidade, que é uma coisa mais específica, depois vai ter que fazer uma pós-graduação. Ninguém vai querer dar uma empresa na mão de um moleque pra gerir, vai ser difícil arrumar trabalho e tal. Aí eu falei, não quero fazer essa merda mesmo, então tem contabilidade, ADM. Aí botei contabilidade, foi assim que eu fiz o curso. E eu odiei. Sendo que, quando eu decidi largar o futebol, eu prometi pra mim mesmo que todas as decisões que eu tomasse na minha vida, eu tinha que levar até o final. Já pelo esse histórico de começa e termina, começa e não termina, minha mãe jogando sempre isso na minha cara com razão. Eu falei, mesmo odiando o curso, Dona eu vou Sandra concluir. é braba, hein? Dona Sandra é braba. Aí eu falei, vou concluir o curso. E aí eu concluí o curso de Ciências Contábeis, já comecei a trabalhar com meu pai. E a minha vida caminha pro YouTube assim, porque eu sempre tive muito essa veia empreendedora pela minha família, parte de pai, minha mãe também, né, são empreendedores natos. Eu falei, cara, já trabalhava com meu pai, fazia a parte financeira da empresa dele, eu lidava com muitas pessoas, eu tinha um salário legal, dava pra pagar meu apartamento, meu carro, mas era muita quantia do chá. Então, e teve um dia que marcou muito a gente, que teve um dia dos namorados, que a gente não tinha dinheiro nem pra ir no cinema. Falei, porra, mano, isso não tá legal. E aí, na época, começou a surgir aquelas roupas primeira linha, né? Aquelas cópia bem feita, digamos assim, reserva, Calvin Klein, aqueles troços. A minha esposa viu um anúncio daquilo na internet, ela falou, pô, Dio, o que tu acha de tu comprar e de começar a revender? Eu falei, pô, cara, não sei, o dinheiro da gente tá contado, vai que compra isso aí e o dinheiro não dá certo, vai faltar o dinheiro de pagar a luz e tal. E ela, não, cara, vai lá, vai dar certo. Aí eu peguei 10 mudas, que era o mínimo, deu uns R$ 300 na época. E aí comecei a vender, deu super certo. Eu passei 3 anos vendendo roupa. Minha primeira viagem pro exterior, que foi pra Colômbia, foi com o dinheiro das roupas. E nesse inteirinho, eu sentia falta do futebol ainda, queria de alguma forma estar próximo do futebol. Do nada, eu tive uma ideia, falei, vou criar um canal no YouTube. E eu sempre prefiro não falar o nome. Tinha um programa à época no Rio, que eu particularmente achava muito fraco. Eu falei, pô, cara, acho que eu tenho condição de fazer uma coisa um pouquinho melhor. Aí chamei 2 amigos para fazer uma mesa redonda, o Gabriel e o Caio, que eu mando um beijão pra eles, um vascaíno e um flamenguista. E a ideia do canal Futebolaço, que o nome não tem nada a ver com o Vasco, era um canal genérico. A gente falava dos 4 grandes do Rio de Janeiro, mas o futebol europeu. Eu falava do Vasco e do Fluminense. Esse amigo flamenguista falava do Flamengo e do Botafogo. E esse outro amigo cobria as notícias internacionais. Então era assim o canal, vídeo de notícias diárias, falando do Real Madrid, do Chelsea, do Flamengo, do Vasco, um girão de notícias. Tinha uns quadrinhos de quiz, pergunta e resposta também. Eu cheguei a fazer vlog um período, eu fui Fluminense 4-1 no Cruzeiro. Foi a primeira vez que a minha avó foi no Maracanã, ela tricolou, fiz uma surpresa lá
se emocionou muito. Fui Flamengo 3-2 na virada contra o Atlético do Paraná. Fui Botafogo 1, Fortaleza 0, estreia do Botafogo no Brasileiro de 2019. Meu primeiro vlog foi Vasco e Bangu na semifinal do Carioca de 19. Tinha Jarinho enchendo o saco e veio pro Vasco depois. Mas isso aí tá tudo no YouTube ainda? Se o pessoal procurar, vai achar? Então, os vlogs eu tirei. Na verdade não, só tá os vídeos do canal. Não sei, vai lá em Futebolaço Vasco e bota mais antigo. Aí vocês vão ver que eu não lembro, algumas coisas eu tirei do ar assim. Mas aí a gente começou assim, fiz esse Vasco e Bangu, teve outro jogo do Vasco que eu fui também, enfim. E na época, um amigo pediu pra sair, falou que não tava dando muito certo, a gente tava tendo um mau trabalho, o canal não virava. E ficou só mais eu e esse amigo flamenguista, a gente tocou um período. E ele falou, pô, Diego, não tá legal, cara, a gente tá tendo um esforço, era eu que editava e tal, ele gravava, mas quem editava era eu. Ele falou, pô, tá dando um trabalho danado, por que tu não fala só do Vasco, já que tu é vascaíno? Vai diminuir, vai cortar o trabalho e tu segue. Tipo assim, eu sentia que eu levava aquilo como um sonho. E os meninos levavam mais no rolê, no lazer, pra gente estar junto, eram meus melhores amigos da época da escola. Um, inclusive, foi jogador também. Jogou contigo? Não comigo. Aí Jogou contra? Jogou contra. Aí... Inclusive, rapidinho, você queria te cortar, mas já te cortando. Tu jogava de quê? Que eu fiquei curioso. Então, no futsal eu jogava de ala e no campo eu jogava de meio armador. Sendo que o tempo passando, eu descobri que a minha posição correta para campo era segundo volante. E eu lidei muito mal com isso, porque a gente cresceu vindo de uma cultura de que o volante era o brucutu que dá porrada, o meia, o 10 ali é o cara que joga. Então eu peguei aquela transição de 2011, 12, 13, 10, vai, se você pega o futebol mundial, quem jogava por ali? Foi quando mudou, começou a jogar ali Xavi, Iniesta, Busquets, o Kroos jogando de primeiro volante, e ali com o Modric. Começou a acabar essa história do volante brucutu e ter aquele primeiro volante, segundo volante que jogam. Que na verdade o 10 meio que morreu. Os 10 hoje são os volantes que organizam o jogo por trás. E no primeiro momento, quando o meu treinador me falou, cara, vai jogar de volante, eu não gostei. Por quê? No futsal, como o jogo é mais curto, se você tem habilidade, você não precisa necessariamente ter tanta velocidade. Você dá uma finta aqui, já dá a passa. No campo, por mais habilidoso que você seja, se você não tiver explosão, você não consegue driblar e seguir o jogo. Porque você vai carregar o volante, vai ficar em cima de tu. E você pode pegar todos os jogadores geniais, por mais habilidosos que eles sejam, eles têm um toque de físico e de força muito diferente dos outros. O Neymar é um monstro de habilidade, mas a mudança que ele faz de direção, o próprio Mbappé, então é um misto de velocidade com habilidade. E eu não tinha essa velocidade. Então, para me adaptar melhor ao meu jogo, eu tinha que dar um passo para trás de volante, ver o jogo de frente, e organizar. Mas eu lidei mal com isso, enfim, acabei optando. Eu acho que eu fiz melhor. Eu seria um jogador meia boca e como comunicador, acho que eu consigo alçar voos maiores. E foi assim. No dia 28 de agosto de 2019, esse amigo falou, cara, vou parar, fala só do Vasco. Eu lembro que tava na campanha, o Whindersson Nunes fez uma campanha, meu Deus do céu. Acho que foi pra doação do CT do Vasco que tava rolando na época. Eu acho que foi isso. Que ele foi num Globo Esporte, fez um zoom danado na participação dele. Eu acho que foi isso. Mas eu tô lembrando, 28 de agosto. Foi quando eu decidi falar exclusivamente do Vasco. E aí, graças a Deus, as coisas caminharam bem. Eu fiz um futebolaço, era só futebolaço. Eu botei underline Vasco. Falei, cara, não para não. Já que o problema, de repente, as coisas funcionam melhor hoje nisso, e foi a grande lição que eu tirei daí, vou fazer um outro canal e tu fica. Falar só do Flamengo. Aí eu fiz um futebolaço Flamengo, vocês procurando no YouTube, vocês vão achar. Tem um vídeo. Ele analisou a vitória do Flamengo no Palmeiras 3-0 e sumiu. Foi só isso que ele fez. E aí seguiu o Futebolaço Vasco. Por isso que o nome Futebolaço não tem nada a ver com o Vasco. E fica esse underline Vasco do lado, meio maroto. Mas, meus bonitos e bonitas, acabou o corte agora, mas calma. Fica tranquilo. Tá vindo mais muita coisa por aí no Fora do Jogo Podcast pra você não perder nada. É muito simples, muito fácil. Você se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação e curte as nossas redes sociais. @Fora do Jogo Cast no Twitter e no Instagram. Vem que a gente tá esperando você.